Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, 27 de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a principal notícia de hoje é um relatório da Axios, a gigante Axios, que aponta os danos sofridos pelo Irã no ataque de Israel no sábado. A notícia tem tanta credibilidade que foi replicada pelo RT News da Rússia, que é, para todos os efeitos, parceira do Irã. Como na guerra a verdade normalmente é escondida para favorecer com a mentira, digamos assim, aquele que está mais fraco, é interessante notar que um parceiro do Irã divulgue os estragos sofridos pelo Irã. Pois é, mas foi o que aconteceu. Hoje a RT News, numa espécie de sincericídio, publicou realmente o que de fato aconteceu no Irã depois do ataque de Israel. Ou melhor, replicou o que a Axios relatou. É importante dizer que os Estados Unidos precisam sim monitorar de perto, ou precisavam monitorar de perto o ataque de Israel para se certificar que Israel não atingisse os pontos mais sensíveis do Irã, como o petróleo e instalações nucleares. Então, é claro que os repórteres ou jornalistas da Axios estavam no Irã, sim, para relatar fidedignamente ao governo norte-americano, em primeiro lugar, o estrago que Israel seria capaz de fazer. Então, a credibilidade em relação ao que a Axios publicou se justifica por isso. Ela recebe informações importantes, tanto de Israel quanto do Irã, para passar, em primeiro lugar, ao público norte-americano. Mas, sem muitas delongas, vamos então ao que relatou a Axios segundo o RT News. Na sua matéria de hoje, começa dizendo o RT que o ataque retaliatório de Israel contra o Irã eliminou supostamente um componente crítico do programa de mísseis balísticos do Irã, citando pelo menos 3 fontes no país hebreu, segundo a Axios. Abre aspas. Israel atacou 12 misturadores planetários usados para produzir combustível sólido para mísseis balísticos de longo alcance, que constituem a maior parte do arsenal de mísseis do Irã, disse a Axios. Além disso, um alto funcionário norte-americano confirmou a Axios que o ataque prejudicou a capacidade de produção de mísseis do Irã. Fontes israelenses explicaram que os misturadores são equipamentos muito sofisticados que o Irã não pode produzir sozinho e tem que comprar à China. Além disso, segundo a Axios, o ataque também atingiu 4 baterias de defesa aérea S-300 usadas para proteger Teherã, bem como instalações nucleares e energéticas do Irã. Segue a matéria dizendo que a Força Aérea Israelense atacou supostamente uma fábrica de drones, também atacou uma fábrica de drones, e realizou um ataque simbólico contra uma instalação na cidade de Perquim, supostamente usada no passado para pesquisa de desenvolvimento de armas nucleares. Por sua vez, a Reuters confirmou com imagens de satélite que Israel atacou as instalações iranianas de combustível sólido em Perquim. Da mesma forma, segundo a agência, Israel atacou Kogir, um extenso centro de produção de mísseis perto de Teherã. O analista de pesquisa associado ao think tank CNA, Decker Eveleth, citado no artigo, afirmou que Israel poderia ter minado significativamente a capacidade do Irã de produzir mísseis em larga escala. Mais adiante, a matéria diz que Israel teria destruído sistemas de defesa aérea em torno das principais instalações energéticas do Irã. Isso quem informou foi o New York Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo o jornal, foram atingidos os sistemas instalados para proteger diversas refinarias de petróleo e petroquímicas, um campo de gás e um porto no sul do país. No total, mais de 100 caças participaram da operação,
Segundo a mídia israelense, embora os militares iranianos tenham reconhecido que ocorreram vários ataques, afirmam, por outro lado, que os danos foram limitados. Assim, segundo o lado iraniano, alguns locais sofreram pequenas perdas e vários sistemas de radar foram danificados durante o ataque. Bem, é claro, agora há uma troca de narrativas. Não, o ataque foi pesado, o outro não, foi leve, não houve dano nenhum, ou quase nenhum, enfim. Seja como for, 100 aeronaves, imaginem, 100 aeronaves, as mais modernas, incluindo os F-35, aeronaves de reabastecimento, ficaram por 4 horas dentro do Irã, sobrevoando por 4 horas o país inteiro dos ayatolás. É muita coisa. Se não tivessem lançado bomba nenhuma, já seria altamente preocupante para fazer todo o sistema de defesa do Irã ser, digamos assim, reconsiderado ou repensado. É fazer o Irã repensar os seus conceitos, não é mesmo? Porém, não foram apenas voos pelo país dos ayatolás. Foram 4 horas também de bombardeios e os estragos começam de repente a aparecer. Se a capacidade do Irã de produzir mísseis de longo alcance foi danificada, é porque não foram ataquezinhos pífios, certamente. Mas, vejam só, o que realmente nos dá o panorama do que aconteceu no Irã foi a palavra, hoje, do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele se referiu ao ataque e deu uma resposta a Israel. Prestem atenção no que foi publicado hoje na mídia israelense sobre a fala de Ali Khamenei. O líder supremo do Irã, disse o Inet.com, Ali Khamenei, disse no domingo que Israel cometeu um erro quando atacou o Irã. Falando pela primeira vez desde o ataque israelense a alvos militares iranianos no início do sábado, Khamenei disse hoje que Israel calculou mal e deve entender a vontade do povo iraniano. Ele disse, abre aspas, o mal cometido pelo regime sionista 2 noites atrás não deve ser minimizado nem exagerado. Ele disse que o poder do Irã deve ser demonstrado a Israel, acrescentando que a maneira de fazê-lo deve ser determinada pelos oficiais e que o que for melhor ou o que for mais interessante para o povo do país deve ocorrer. O que parece aqui, parece que, em primeiro lugar, o Ayatollah Ali Khamenei está colocando a decisão de responder a Israel na mão dos militares, o que parece um pouco incomum nos discursos do líder supremo. Normalmente a responsabilidade é sua e envolve, claro, uma decisão clerical. Seria o caso de dizer nós, ou melhor, seria o caso de imaginar que o líder dissesse nós atacaremos impiedosamente, Israel se arrependerá, etc. e tal. A novidade é que ele disse, depende agora do que o Conselho Militar resolver e também do que for melhor para o povo. Um pouco incomum. E aí uma autoridade militar disse que o Irã deve sim se concentrar mais na integridade do seu território do que cair, digamos assim, na armadilha de Israel, que tudo o que quer é estender o seu território, enfim, etc. Bem, é incomum, tudo isso é incomum porque parte do Irã, que normalmente, como disse, tem um discurso mais radicalizado, eivado de frases religiosas. O que está nesse discurso propriamente é o seguinte: vamos perguntar aos militares o que ainda temos, com o que ainda podemos contar, e aí faremos uma avaliação de como pode ser a resposta. No momento, precisamos saber o que ainda está em pé, o que ainda possuímos, que pode definitivamente preocupar Israel em termos bélicos. Sinal, claro, de que o ataque de Israel não foi nada pífio. Muito bem, para terminar aqui, uma notícia bastante triste em relação aos civis que normalmente não deveriam, ser vítimas
de ataques. Um ataque terrorista foi relatado hoje em Tel Aviv, nas proximidades de Tel Aviv. Dezenas de pessoas ficaram feridas hoje, domingo, em um suposto ataque de abalroamento do lado de fora de uma base militar em Gilot, ao norte de Tel Aviv, quando um caminhão bateu em um ponto de ônibus. Equipes de emergência disseram que pelo menos 5 pessoas ficaram gravemente feridas e alguns ainda estavam presos entre as ferragens. O motorista do caminhão, mais tarde identificado como Ramin Natur, um cidadão árabe de Kalan Saué, no centro de Israel, foi baleado e neutralizado. No total, 37 pessoas ficaram feridas, 5 gravemente e 6 estavam em estado de ferimentos moderados. Eles foram transportados para um hospital da área. Aqui um paramédico disse para o Jerusalém Post: vimos várias pessoas embaixo do caminhão e outras também feridas, deitadas ao lado. Começamos a administrar cuidados médicos de emergência. Este é um envolvimento é um evento muito difícil, mas trabalhamos rapidamente para fornecer a melhor resposta médica. Imagine, você está num ponto de ônibus e de repente é surpreendido por um caminhão em direção ao ponto, com a intenção, claro, de matar. 37 pessoas feridas. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes preciso mandar uns abracitos. Um primeiro abraço vai para o Sidney Regi Júnior. Tornou-se membro, ele é de Rio Claro, São Paulo. Tornou-se membro e pediu um abracito. Então está aí, imenso abraço, Sidney Regi Júnior. Um abraço também para o meu amigo Ari Correia, que é membro do canal e até hoje não recebeu um abraço, mas, bem, é preciso pedir o abracito. Eu não posso adivinhar porque tem gente que não gosta de abraço, não é? Então, se eu mandar um abraço aqui sem o pedido, eu posso correr o risco de ofender o membro. Mas o Ari pediu um abraço. Professor Belém, sou membro e sem receber um abraço? Como assim? Daí, um imenso abraço, Ari Correia. Um abraço também para a Mirtes 8240. Eu quero um abração também, professor Belém. Me tornei membro e estou me sentindo esquecida. Imenso abraço, Mirtes 8240. Deus te abençoe. E, finalmente, aqui um abraço para o Eduardo Melo. Ele é inscrito no canal há 3 anos e tornou-se membro há 5 meses. Um imenso abraço, Eduardo Melo. Deus te abençoe, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todos, um imenso abraço a todos e até depois, se Deus quiser.